Ok, vamos mergulhar num assunto que mexe com o bolso de milhões de brasileiros. Um tipo de imposto fantasma. Pois é, ele existe há décadas, mas parece que agora tem uma solução a caminho. Vamos entender direitinho como isso funciona. Sabe aquela impressão de que ano após ano o imposto de renda come uma parte maior do salário, mesmo sem o aumento real no poder de compra? Bom, se essa sensação é familiar, saiba que não é só uma impressão, não. É, não é só um sentimento. Na verdade, é um problema bem real, com um nome e sobrenome, que já dura mais de 2 décadas por aqui. E o nome desse problema todo é a famosa defasagem. Mas tá, o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Então, a defasagem da tabela do RPF é basicamente um aumento de imposto que acontece meio que na surdina. A inflação sobe, os preços sobem, às vezes até o salário nominal sobe um pouco, mas as faixas de cobrança do imposto, essas ficam paradas no tempo. O resultado? As pessoas acabam pagando mais imposto sem terem de fato enriquecido. O governo acaba taxando um ganho que na realidade não existiu. Essa analogia da escada é perfeita para entender. Pensa assim, a inflação é como algo que levanta todo mundo. Só que os degraus da escada, que são as faixas de imposto, não sobem junto. Então o que acontece? A pessoa é empurrada para um degrau mais alto, onde o imposto é mais caro, mais íngreme. O curioso é que ela está pagando mais, mas o poder de compra dela continua exatamente o mesmo. E olha só o tamanho do buraco. Hoje, o limite de isenção está ali em R$ 1.903,98. Mas, se a gente corrigisse esse valor pela inflação desde 1996, ele deveria ser de R$ 5.753,43. A diferença é absurda, é mais do que o triplo. Ok, mas como é que a gente chegou nesse ponto? Como um problema desse se arrastou por 25 anos? Essa linha do tempo aqui conta a história toda. A gente vê que em 96 as faixas foram congeladas. Depois, de 96 a 2001, nada de ajuste. Aí entre 2007 e 2014 tivemos alguns ajustes, mas quase sempre abaixo da inflação. E para fechar de 2016 a 2022, outro congelamento total. Ou seja, não foi um descuido, foi um padrão que se repetiu por décadas. E o resultado de toda essa história? Bom, ele está aí nesse número, 154,67%. Essa é a defasagem média acumulada nesse período todo. É um número que mostra o quanto a tabela do imposto de renda se distanciou da realidade econômica do país. Para entender o que isso significa na prática, olha só esse gráfico. Lá em 1996, a isenção do imposto de renda equivalia a 9 salários mínimos. 9! Já em 2021, esse mesmo limite de isenção valia só 1,73 salários mínimos. É uma queda brutal. Quer dizer, um imposto que era para pegar rendas mais altas começou a morder o salário de quem ganha muito menos. E no fim do dia, quem é que paga essa conta? A resposta, infelizmente, é bem direta. O peso dessa tabela sem correção acaba caindo com muito mais força sobre quem tem renda baixa e média. É um sistema que, na prática, se torna injusto, porque penaliza mais quem tem menos. E essa tabela aqui, ela é impressionante. É uma simulação que mostra o imposto a mais que as pessoas pagam por causa dessa defasagem. Olha isso, para uma renda mensal de R$ 6.000, o imposto extra é de mais de 560%. É um valor absurdo. Agora, para quem ganha 20 mil, o impacto extra é de 33%. A desproporção é gritante, né? E é importante dizer que isso não é uma discussão nova. Organizações super sérias, como o Sindifisco Nacional e o Diese, vêm apontando essa distorção há muito, muito tempo. Bom, mas depois de toda essa história, parece que finalmente temos uma solução na mesa. Uma nova legislação foi aprovada para tentar corrigir isso. E o coração dessa mudança é esse número aqui, R$ 5.000. Esse vai ser o novo teto de isenção mensal a partir de janeiro de 2026. É um passo gigante, um alívio direto no bolso de milhões de brasileiros. E o efeito disso? Olha só os números. Antes de 2023, a gente tinha cerca de 9,7 milhões de isentos. Com as mudanças de 2023, esse número subiu para 16,5 milhões. Agora, com essa nova isenção de R$ 5.000, a estimativa é que a gente chegue a 26,1 milhões de brasileiros sem pagar imposto de renda. É muita gente, o que significa mais dinheiro circulando na economia.
Claro que uma medida dessas tem um impacto fiscal. A gente está falando de uma perda de arrecadação de mais de 25 bilhões de reais. A pergunta que fica é: de onde vai sair o dinheiro para cobrir essa diferença? A resposta veio do próprio relator do projeto no Senado, Renan Calheiros. A ideia, segundo ele, é beneficiar quase 25 milhões de trabalhadores e compensar isso com o aumento da carga tributária sobre cerca de 200 mil super ricos. Ou seja, é uma troca. E como isso vai ser feito na prática? Bom, a nova lei traz alguns pontos importantes. Vai ter um novo imposto mínimo para quem tem renda anual acima de R$ 600 mil e, talvez o mais importante, uma nova taxação de 10% sobre dividendos mensais acima de R$ 50 mil e também sobre lucros e dividendos enviados para o exterior. São fontes de renda que antes eram pouco ou nada taxadas. Então, para resumir a história toda, a gente está vendo a correção de uma distorção que durou décadas e que pesava muito na classe média. E essa correção está sendo financiada basicamente com um aumento de impostos sobre quem tem rendas e lucros muito altos. É de fato um reequilíbrio no sistema tributário. Essa medida, sem dúvida, corrige um problema antigo e aponta para um caminho de um sistema mais justo, onde quem pode mais, paga mais. A grande pergunta que fica então é: será que esse é o começo de uma reforma tributária ainda mais profunda e abrangente no Brasil? Bom, esse é um debate que certamente ainda vai longe.